concordância do verbo parecer seguido de infinitivo, como fica? Vamos ver. Quando o verbo parecer vier seguido de infinitivo, de um verbo no infinitivo, admite duas construções. A primeira, flexionamos o verbo parecer e não flexionamos o infinitivo. Veja, os montes parecem cair. Neste caso aqui, foi flexionado o verbo parecer. Ou, pessoal, podemos flexionar o infinitivo e não flexionar o verbo parecer. Veja, os montes parecem caírem. Neste caso aqui, flexionamos o infinitivo. A expressão haja vista ou hajam vista. Com a expressão haja vista podem ocorrer várias construções. A expressão fica invariável, seguida ou não da preposição a. Veja, haja vista os últimos acontecimentos ou haja vista aos últimos acontecimentos. Pode variar o verbo haver se a expressão não vier seguida da preposição a. Veja, hajam vista os últimos acontecimentos. Pessoal, uma observação, a palavra vista fica sempre invariável. Verbos impessoais. Verbos impessoais, eles ficam sempre na terceira pessoa do singular. Pessoal, o verbo haver significando existir, o verbo fazer indicando o tempo decorrido, indicando temperatura, são verbos impessoais. É aqueles, então, que ficam sempre na terceira pessoa do singular. Veja, haverá sóis mais brilhantes, fará invernos rigorosos. Também não se flexiona o verbo auxiliar que se põe junto a um verbo impessoal, formando uma locução verbal. Veja, deverá fazer umas 5 horas, costuma haver casos mais significativos, poderá fazer invernos menos rigorosos. Pessoal, o que a gente percebe então aqui, ó? Que o verbo auxiliar, ele assumiu essa impessoalidade, uma vez que está junto de um verbo impessoal. Observação. Pessoal, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, tá? E quando ele indica tempo decorrido, também ele é impessoal. Observação 2. O verbo existir nunca é impessoal. Sempre tem sujeito com o qual concorda normalmente. Veja, existirão dúvidas. Poderão existir dúvidas. Observação 3. Quando o verbo haver funciona como auxiliar de outro verbo, deve concordar normalmente com o respectivo sujeito. Veja, os convidados já haviam saído. Neste caso aqui, o verbo haver está funcionando como auxiliar. Por isso, ele foi flexionado, concordando com o sujeito, os convidados.